Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós damos continuidade ao nosso podcast, o Pode Licitar, sempre trazendo pessoas relevantes e que possam agregar muito valor à sua jornada em vendas para governo. Hoje eu separei um tema muito especial, muito interessante, que eu respondo dúvidas quase que diariamente para os empresários, que é sobre orçamento público, pagamento para fornecedor e muito mais além, que a gente vai mergulhar nesse assunto hoje. Extrema importância para quem quer vender para o governo entender como funciona o outro lado do balcão, de quem compra, os procedimentos e principalmente a segurança que o empresário tem em vender para o governo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast, nosso 4º episódio. Hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, que é a Bruna Miranda Zivijkowski. A Bruna trabalhou muito tempo com finanças públicas, foi secretária de finanças e tem uma experiência muito grande que vai nos trazer ótimos conteúdos aqui. Ela trabalhou com gestão orçamentária, finanças públicas e também com compras governamentais. A Bruna é contadora, é pós-graduada em licitações e contratos, MBA em governança pública, atua mais de 10 anos na linha de frente de prefeituras como diretora, secretária de Finanças e Planejamento, passando por prefeituras como Tamarana e também Jaguariaíva, aqui no estado do Paraná. Atualmente, Bruna é consultora para municípios e entidades públicas, oferecendo orientação na boa gestão dos recursos públicos. Se você quer entender mais sobre isso, hoje é o episódio correto. Bem-vinda, Bruna. Obrigado pela tua presença. Agradeço a tua participação. Olá, Cristiano. Eu que agradeço o convite pela presença de poder estar aqui hoje com vocês. Obrigado. Bruna, eu queria saber sobre os bastidores da gestão pública. Você que atua muito tempo como secretária de finanças, você que assinava o cheque muitas vezes, né, para pagamento de fornecedor. E eu queria saber da tua trajetória, se você quiser contar um pouquinho para nós, né? Até você assumir esse cargo de gestão. Como é que deu essa entrada na gestão pública? Eu iniciei a minha trajetória no órgão público como estagiária. Iniciei como estagiária da Copel, quando ainda estava no colégio, mas em 2009 eu iniciei o curso de Ciências Contábeis e também ingressei numa política pública do município de Jaguariaíva, que era a Frente de Trabalho. A Frente de Trabalho era uma política pública criada através da Secretaria de Assistência Social para a contratação de vários profissionais e vários serviços para atuar no município de forma emergencial. Então, áreas administrativas, de limpeza de rua, de todas as áreas que você imaginar, como um primeiro ano de governo. E a minha trajetória começou em 2009. Eu fui alcançando cargos, né, conforme as minhas graduações, dedicação. Cheguei à diretora do município de Jaguariaíva de Planejamento e Finanças e fui convidada em 2017 para atuar no município de Tamarana como secretária de Finanças. Que bacana. Fui para o município, mas não conhecia ninguém lá, Cristiano, né? Fui para o município, um desafio gigante. Lá atuei nas pastas de secretária de Finanças, né, na parte de contabilidade, tributação e tesouraria. E em 2021 eu fui convidada para retornar para Jaguariaíva, assumindo a pasta de secretária de Finanças e Planejamento, onde além dessas pastas de tesouraria, contabilidade e planejamento orçamentário, eu atuei também como secretária de compras e licitação, que foi onde eu tive aí uma bagagem bem grande aí nessa área de compras públicas. É legal que eu vejo que alguns municípios, que eu recordo rapidamente que Balneário Camboriú, Jaguariaíva, eles orientam, eles criam, na verdade, uma pasta somente para compras e licitações devido à importância que tem esse segmento e o volume de recursos que é gasto, né, que é investido nessas compras e contratações públicas. Bruna, agora acho que é um tema bem importante que eu vou trazer aqui, que você é especialista, não só da parte interna governamental, também agora como consultora da parte externa. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador como funciona, como nasce uma compra pública, esse ciclo orçamentário. Como é que funciona isso?
Olha, eu tenho essa missão, Cristiano, de descomplicar as políticas públicas, né? Eu até Uhum, falo muito disso. Porque todo empresário ou mesmo cidadão, ele acha que um orçamento público é muito complexo, né? Só que, às vezes, o que falta é essa conexão mesmo, essas uhum, oportunidades da gente explicar o orçamento público de forma mais simples. O primeiro ano de mandato do gestor, ele precisa elaborar o PPA, que é o Plano Plurianual. É um planejamento para 4 anos de gestão. Então, o prefeito entrou lá no município, ele já tem que pensar: o que eu vou fazer daqui 4 anos? Ele tem o plano de governo dele, mas ele tem que trabalhar toda essa política pública, né, para transformar em orçamento público. uhum. Dentro do PPA, ele se divide em outras leis orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Para a Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes, a cada ano tem que ser feito um planejamento. Então, se eu quero fazer uma compra de material de expediente, uma reforma, uma construção para 2026, eu tenho que planejar essa compra esse ano, em 2025. Então, para a elaboração dessas peças orçamentárias, é feita audiência pública, é envolvida a comunidade, a participação de todos os técnicos e todas as secretarias, para transformar o plano de governo do prefeito, as demandas da sociedade, né, ali todos os serviços essenciais, no orçamento público para de fato acontecer aí a execução desse orçamento no próximo ano. Então, esse é o planejamento ali, né? Inicia-se dentro Dessa dessas forma. peças, dessas Então, peças orçamentárias. considerando, Bruna, tudo isso que você nos trouxe, além de todas essas leis, a LOA, a LDA, o PPA, o governante ele não pode fazer o que quer com o orçamento. Né? Ele, de certa Uhum, forma, ele precisa cumprir algumas regras, várias regras, e como uhum, você disse, a contratação pública ela não acontece no estalo de dedos. Né? não, O prefeito, o secretário ou o gestor público, o uhum, ordenador de despesa, não é? Que assina o cheque, ele não pode simplesmente de um dia para o outro criar uma demanda e já efetuar a querer compra, né? executar. Exatamente. A nova lei de licitações traz isso, né, Cristiano? O planejamento como um dos princípios. Isso, isso. E uma das ferramentas do planejamento é o PCA, que é o Plano de Contratação Anual, que acho que a gente vai falar mais Uhum. na sequência, né? Isso, exato. Você Isso. lembra os erros mais Jesus. comuns que acontecem dentro da administração pública, que você Uhum. até como consultor você está apontando, até para quem nos assiste possa entender como é que funciona esse orçamento público e qual que é o maior gap, o maior problema orçamentário que uma administração pública tem. Olha, a maior dificuldade, assim, que a gente enfrenta nos municípios, né, que eu tenho como experiência isso, é a falta de planejamento, né, e vocês vão ouvir eu falar muito em planejamento, porque um exemplo simples, quando a gente vai planejar um churrasco na nossa casa lá, né, com o meu marido, com os filhos, né, com a família, Uhum. eu não tenho que pensar tudo que eu vou comprar para aquele churrasco? Com Ah, é a certeza. carne, o carvão, tudo. O orçamento público é a mesma coisa. Eu também tenho que pensar o que eu vou fazer. Só que esse planejamento, esse pensar envolve outras secretarias. Então, pensando na compra da alimentação, eu envolvo a Secretaria de Saúde, de Assistência, de Educação, só que são demandas, né, similares à compra de alimentos, mas cada uma na sua quantidade específica. E para conversar, você precisa reunir as pessoas para entender o que eu preciso comprar, quantidade. Esse planejar das compras públicas acaba sendo o maior desafio, assim, Cristiano, porque só para você pensar em lançar uma licitação, se demora em torno de 45 dias. Sim. Até ela efetivar, até o fornecedor assinar o contrato e começar a fornecer, já foi 6 meses de administração. Uhum. Então, todas as compras, elas precisam ser bem pensadas, bem planejadas. Essa é a maior dificuldade que eu vejo na administração, o procedimento, né, formar fluxos ali, ter processos padronizados Uhum. e o diálogo entre as secretarias. Legal, É o interessante. E principal veja desafio. que a palavra planejamento não é só da administração pública. Que eu Uhum. vejo, como você bem disse, a própria nova lei de licitações, a Lei 14.133, que é recente, Sim. 2021, ela trouxe Uhum. muito para a lei esse tema. Né? Então, a Uhum. gente vê muitas obras, a gente via até então muitas obras paradas por falta de planejamento. Porque
Na lei anterior, na lei 8666, era necessário apenas um projeto básico. E o nome já diz, básico. Né? Fazer uma obra, um projeto básico. Hoje não. Hoje tem o ETP, que é Estudo Técnico Preliminar, que ele vai fazer um planejamento completo da contratação, numa obra, por exemplo. Então, ele tem que definir várias situações, inclusive o impacto dessa obra que vai ter no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos. Exatamente. Né? E também nós trazemos aqui o tema do nosso segundo episódio, que foi com o Gilmar Denk, sobre a taxa de mortalidade das empresas. Né? 80% das empresas, elas, infelizmente, morrem antes de completar 10 anos. E sabia que a maior característica dessas empresas é falta de planejamento. Então, o planejamento na nossa vida doméstica, vida particular, na administração pública e também para as empresas é essencial para a sobrevivência, né, desses mecanismos. Bruna, do ponto de vista que você já fez a gestão do orçamento público, você pode passar um pouco da tua percepção, da tua visão, que o empresário que nos assiste agora às vezes não tem, da quantidade de recursos públicos que uma prefeitura, por exemplo, ela gasta em infraestrutura, educação. Talvez você até tenha se surpreendido quando você entrou na prefeitura e viu um montante de recurso público, né? Porque a gente acabou de falar que existe um gap de planejamento, de gestão, mas dinheiro não falta, não é isso? Dinheiro não falta mesmo, recurso tem, inclusive recursos livres e carimbados, né? O que a gente precisa é otimizar essas compras para chegar no empresário local, né? Acho que quando você fala em política pública ali, compra local, é o maior desafio hoje que os municípios vêm enfrentando, porque você quer fomentar a economia do seu município, né? Para agregar valor ali na sua comunidade. E essa informação que vocês trouxeram aí do Gilmar, gente, é uma informação muito valiosa, que ela precisa, inclusive, constar nos estudos técnicos preliminares para justificar essas compras quando são locais, né? Sim, instrumentalizar bem o processo. E o que eu vejo, assim, que é uma oportunidade muito grande que tem, eu costumo pegar de exemplo, as panificadoras dos municípios, né? Toda secretaria faz um coffee break ali, um cafezinho, uma reunião de secretários ou reunião com os contribuintes. Todo município tem uma panificadora. E às vezes não consegue licitar o pão ali, o salgadinho da panificadora. Então, por que disso? Porque fica difícil você instrumentalizar uma política pública sem conversar com todo mundo, né? Eu lá na minha salinha, se eu ficar quietinha lá, só digitando o processo, eu não vou saber se aquele fornecedor da minha cidade, ele tem capacidade de fornecer para o município, né? E como ele vai fornecer? Eu posso estipular um cronograma para ele de fornecimento, explicar como funciona. Então, acho que falta muito essa conexão ainda, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande. E para o empresário, gente, o município compra todo ano a mesma coisa, o mesmo produto, numa quantidade assim enorme, né? Enorme, assim. Não e para as empresas locais, né? Eu costumo dizer lá no escritório, a empresa que é um comércio, é uma indústria, o governo compra o produto dela. E eu falo sempre, olha, as prefeituras, os órgãos públicos locais compram o seu produto. E não é só a prefeitura, tem exército, tem Instituto Federal, tem universidades. Então eu costumo dizer, você tem que fazer o dever de casa. Né? Então tem um grande comprador, o teu município, do teu lado, e você não está aproveitando. Né? Exatamente. Até, Bruna, você comentou sobre compra de coffee break, né? Até eu voltei aqui há uns 10 anos atrás, quando eu criei uma distribuidora. Eu já era sócio da Bajo Licitações, e eu via que tinha uma demanda justamente de coffee break e fornecimento de pães. Na Guarda Municipal, aqui em Ponta Grossa, existia uma licitação para compra de pães. E a licitação, ela restou deserta quando não aparece nenhuma empresa interessada em vender. E aí eu fui fazer a pesquisa em algumas panificadoras por que elas não estavam vendendo. E aí algumas não tinham interesse, não sabiam como funcionava, até às vezes tinham um receio de não receber, infelizmente. E aí o que aconteceu? Veja, essa oportunidade me fez criar uma distribuidora. Então eu criei uma distribuidora para vender para o governo. Muitas pessoas me procuram hoje para fazer isso, para empreender dessa forma.
E na época eu comprava da padaria da esquina do órgão público, ele entregava para mim e eu fazia toda a execução do contrato, né, administração do contrato. Então, um negócio se originou de uma licitação que não aconteceu, né, porque não tinha interessado, e eu acabei criando uma distribuidora na época. Bruna. E só pegando Claro, o gancho, posso, Cristiano? A nova lei de licitações, ela traz essa figura do PCA, né? Que é o Plano de Contratações Anuais. Então, hoje, você consegue identificar de todo o município, de todo o órgão, quanto ele tem para comprar, quanto ele tem estimado de compra para o próximo ano, ali, por exemplo, de COF. Então, a gente consegue identificar isso através dos portais dos municípios e o Portal Nacional de Compras. Isso. O município consegue criar uma política pública de estabelecer um calendário, reuniões com empresários, associações, capacitar esses fornecedores, para que eles entendam todo o processo para fornecer para a prefeitura, né? Nós temos, inclusive, a Sala do Empreendedor. Muitos municípios têm esse suporte, né, para aquela pessoa que quer começar e às vezes não sabe como, tem uma cartilha, tem alguma orientação, né? Exatamente, hoje temos mecanismos para isso. Legal. Considerando que você já viveu a lei antiga de licitações e agora a nova lei, o que você acha que mudou além do planejamento? Alguma novidade que você possa destacar assim, para nós? Ainda é um processo muito engessado ou ainda não? Olha, eu acho que a nova lei ela trouxe mais peças para você instrumentalizar o processo de compras. Então, toda a compra no setor público, ela precisa ser justificada, né? Motivada. Sim, claro. Então, você tem um padrão, que é o estudo técnico preliminar, depois o TR, que é o termo de referência, e depois vai para a peça do edital ali, que é a efetiva licitação, né? Da compra. Eu acho que isso a lei trouxe de forma mais detalhada. Então, ajuda muito os municípios, até o fornecedor mesmo, o empresário que quer participar da licitação, ele tem um passo a passo para seguir. E o que não acontecia na 866 era um edital do município para compra de expediente. Tinha N cláusulas lá, né? E o mesmo material de expediente no outro município, enxutinho, magrinho. Então, uma disparidade muito grande. Então, acho que ela acabou trazendo essa regulamentação de forma mais detalhada e padronizada, né? Para todos os órgãos. Legal. Exatamente. Porque na lei antiga, não tinham tantas obrigações como se fosse um checklist, né? Para o administrador público executar. Agora tem. E isso oferece muito mais segurança para quem quer vender, inclusive, porque está muito mais esclarecido todo o processo, as informações, né? Então, hoje até, Bruna, a gente vê muitos editais que no passado não existia uma previsão de entregas, por exemplo. Hoje já tem. Muitos editais já evoluíram, muitos órgãos já evoluíram, porque no próprio edital de licitação tem um cronograma. Esse mês vai entregar X desse material, outro mês mais Y. E aí o empresário consegue programar. Isso é primordial, sensacional, né? Porque o empresário que vai vender para o governo, ele tem uma previsibilidade. Então ele sabe o faturamento que ele vai ter lá na frente. Isso é muito importante, né? Você olhar o edital, conseguir identificar tudo isso para você se programar quanto empresário, né? E também gerar mais transparência nas contratações públicas, que a gente tem um desafio muito grande, que é a questão cultural mesmo, né? Ali da parte de licitações e dos municípios e empresários. Mas você tendo essa transparência no edital, você já conseguir visualizar um cronograma de entrega, né? A forma de recebimento, que até hoje muitas pessoas, acredito que te perguntam também, Cristiano, a prefeitura paga direitinho? Olha, eu fui secretária de finanças, gente, eu paguei direitinho, o órgão público paga certinho, porque tem no contrato, tem no empenho, se você forneceu, seguiu todas as regras, o município vai pagar, ele é obrigado a pagar, né? Então, hoje, com a nova lei de licitações, isso está mais claro e transparente ainda, deixando mais segurança jurídica para o fornecedor, né? E para o órgão público também, né, Cristiano? Sim, eu lembro quando eu fui pregoeiro, Bruna, que teve uma situação onde o fornecedor ele acabou fornecendo para a administração pública, para a prefeitura que eu trabalhava na época, só que não havia licitação. Sem processo nenhum. Né? Cometeu um equívoco, e claro, a administração também cometeu um equívoco. E eu lembro que eu tinha que solucionar essa situação, porque o fornecedor não pode deixar de receber, mesmo sem licitação, sem empenho, sem nenhum documento legal que amparasse aquela contratação. E aí a gente
né, internamente, né, junto com o setor jurídico, decidiu pelo pagamento do fornecedor, né, através de uma indenização, outro tipo de medida, porque o fornecedor ele não pode ficar no prejuízo. E até para a administração pública, eu lembro que no parecer jurídico foi colocado que a administração poderia ter um enriquecimento ilícito, né, receber um material sem pagar. Então, até nesses casos extremos, claro, que isso é uma exceção. Até exceção o governo paga, não é? Bruna, no teu histórico aí de trabalho nas duas prefeituras que você trabalhou como secretária de Finanças, você lembra assim, de alguma licitação que foi marcante para você? Ou do teu time, que você teve que parar que era uma licitação um pouco mais complexa ou inusitada? Você lembra de algum caso para citar para nós? Olha, eu não lembro de um caso específico, mas o que acontece, assim, quase que diário nos municípios, os prefeitos, os gestores, eles resolvem comprar as coisas assim, né? Quero construir um chafariz, quero comprar, né, uma motoniveladora, do dia para a noite. Mas não de uma licitação que se efetivou. Então, as ideias sempre surgem, assim, dos gestores, né, de quererem efetuar as compras, mas tudo isso precisa ser planejado, incluído no orçamento através das leis orçamentárias, né? Então, é todo um processo. Então, isso é uma conscientização até mesmo com os gestores e com o próprio prefeito ali, que a equipe técnica precisa fazer. Mas as ideias sempre surgem, assim, Cristiano. E desse tempo que você foi também secretária, você lembra, assim, qual que era o produto que o governo mais comprava? Eu, às vezes, cito alguns, mas você se lembra de algum produto, assim, que... Ou, às vezes, a administração precisava comprar, não tinha fornecedor, e, do outro lado, aquele produto que era rotineiramente comprado. Olha, sabe um produto que os municípios têm muita dificuldade de comprar? Café. Café? Café. Olha aí. E por que café? Porque na hora de você licitar o café, tem um descritivo lá gigantesco, né? Que não é um descritivo padronizado, e você vai para aquela fase de amostra do café. Né? E daí tem toda uma comissão que avalia, classifica ou desclassifica. Então acaba-se que é um item simples, mas fica difícil de você conseguir uma qualidade boa por um preço bom. E a lei antiga, né, de licitações, ela trazia só o menor preço. Então você tinha que aceitar o que chegasse lá na prefeitura. E agora com a lei nova, não. Então você consegue ter essa classificação ali do produto, não só pela questão do menor preço. Mas o café é só um exemplo, né? Material de expediente, dificuldade que a gente tem de comprar uma caneta Bic, né? Você não pode mencionar a marca do produto, mas você tem que descrever ela ali de uma forma... que tenha uma qualidade boa para o serviço. Então, a gente fala desde caneta, desde café, até peças de avião, se o município for preciso comprar, né? Eu acho que você qualificar o teu descritivo do item é a dificuldade maior de conseguir o fornecedor lá na ponta que entregue por um preço bom e uma qualidade boa também. É importante isso que você falou, Bruna, porque até esclarece. A gente está com uma autoridade que já foi secretária de Finanças. Esclarece para as pessoas. E eu também, às vezes, cito muito, né, nas palestras e encontros que a gente tem, que o governo não compra do menor preço. Ele contrata a proposta mais vantajosa. Então, o que é a proposta mais vantajosa? Claro, precisa aliar preço e a necessidade, aquilo que ela pretende contratar. Se o preço não for o único diferencial, ela vai contratar qualidade. Ela vai desclassificar aquelas empresas que não atendem e contratam a melhor qualidade, não é? Exatamente. Legal. Isso mesmo. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Mais uma vez, quero agradecer a tua presença. Foi uma aula aqui para todos os telespectadores. Queria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem nos assiste, o empresário, aquela pessoa que não tem empresa ainda, que às vezes quer empreender, né, e mostrar para esse pessoal o mundo de oportunidades que é a administração pública. Olha, acho que a mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar, Cristiano, é que para o empreendedor, que ele busque conhecimento, né? Busque as fontes certas, as fontes que são ali corretas. Sala do empreendedor, as assessorias, consultorias, né? O próprio Sebrae, instituições, assim, dentro do órgão público que passe ali a informação de forma correta e assertiva para o empresário, e até mesmo de uma forma simples. Eu vejo as consultorias, né, nós,
como pessoas que vão descomplicar descomplicar esse mundo e também fazer o elo entre o setor público e o empresário. E para os gestores, trabalhem com as políticas públicas, com os recursos públicos de forma responsável e transparente. Porque tudo que é comprado no setor público é com o pagamento dos nossos impostos. Exatamente. Então, é recurso público. Então, é deixar essa mensagem, que acho que o que é feito com transparência, com responsabilidade, vai ser com certeza efetivado aí de uma forma bem eficiente para todos nós. Legal. É um mundo de oportunidades, né? É um mundo de oportunidades, exatamente. Para empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos. Então, exatamente. É só correr atrás de informação, conhecimento, que com certeza tem um novo canal de vendas aí para o pessoal, né? Com certeza, com certeza. Legal. Bruna, agradeço muito a participação, foi extremamente relevante mostrar para o nosso telespectador aí outro lado da moeda, né, de quem teve uma grande experiência no setor público, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer o acompanhamento e a tua audiência, e não esqueça de fazer o triplo C. Curtir esse vídeo se você gostou, comente esse vídeo, deixe sua dúvida que a gente vai esclarecer. O conteúdo aqui é para esclarecimento, para orientação, e também compartilhe. Agradeço e até a próxima oportunidade. Até mais.